Olá galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá. Nessa aula de hoje, nós iremos debater um pouco e discutir a história do pensamento geográfico. Como assim, professor? Estudar o pensamento geográfico desde o seu início até os nossos dias atuais. E assim a gente vai compreender como essa ciência geográfica ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas para começar a nossa discussão, eu venho com duas perguntinhas básicas. Primeira pergunta, o que é a geografia? A segunda pergunta, para que serve a geografia? Essa primeira pergunta, o que é a geografia, aparentemente simples, gerou muitas controvérsias ao longo do tempo. Por quê? Para alguns autores, a geografia era o estudo da superfície terrestre. Por que eles se baseavam nisso? Pelo próprio nome geografia, que vem do grego. Geo, terra, grafia, descrição. Logo, eles definiram na época que a geografia era o estudo da superfície terrestre. E aí, essa análise, ela vem para a geografia com muito assunto. Quando a gente pensa em estudar superfície terrestre, uma disciplina só dá conta disso tudo, é muita coisa. Então a gente entra em outras disciplinas, por exemplo, como a geologia, geomorfologia, geodésia. Então tem outras disciplinas que também estudam essa superfície da Terra. E deixar esse estudo exclusivo para a geografia é muita coisa. E aí, ao longo do tempo, outros autores colocaram que a geografia é o estudo da paisagem. Ok, o estudo daquilo que a gente vê, que a gente enxerga. Só que ao longo do tempo foi se desenvolvendo as discussões e muitos autores hoje colocam que a geografia é o estudo do espaço geográfico. Estudo do espaço geográfico, sim. O estudo do espaço vivido, transformado do homem com a natureza. Então esse espaço geográfico é o espaço onde o homem interfere na natureza e através do trabalho transforma esse espaço geográfico. E para que serve a geografia? A geografia aparentemente inútil, aquela geografia onde a gente decora rios, montanhas, nome de lugares, essa geografia sim é uma geografia inútil, uma geografia que faz memorizar. Mas a gente pode trabalhar uma geografia que faça as pessoas e os nossos alunos pensarem o espaço geográfico. E aí a gente vai analisar essa geografia, as contradições desse espaço geográfico. Porque de um lado, por exemplo, de uma cidade grande, eu vejo prédios luxuosos e do outro lado eu vejo favela. Por que eu vejo na mesma rua carros importados e carroças de burro? Então são essas questões de analisar esse espaço geográfico que faz com que a gente pense e a partir dessa leitura e interpretação a gente possa atuar nesse espaço geográfico. Então, para que serve a geografia? Para ler, interpretar o espaço geográfico e nele poder atuar. Então a gente viu aqui duas perguntas que aparentemente é simples, mas que a gente pode chegar a uma síntese bem simples e que dá bastante clareza para a gente entender o que é a geografia e para que serve a geografia. Então, pessoal, eu gosto muito de uma frase que está lá naquele texto que é: das coisas sem serventia, uma delas é a geografia. E diz o seguinte: a geografia, assim como a criança, é um perigo para os homens sérios que fazem do lucro seu sentido existencial. Porque no meio da brincadeira, ela pode deixar muitos reis completamente nus. De fato, essa disciplina aparentemente simples, que às vezes para alguns é inútil, ela pode transformar a realidade. Porque a partir do momento que eu entendo esse espaço geográfico, que eu consigo interpretar esse espaço geográfico e atuo politicamente nesse espaço geográfico, eu posso deixar muitos reis completamente nus. E quem são esses reis? Fica a reflexão para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco dos tempos pré-históricos. Então eu não poderia deixar de fora as pessoas que viviam nesse tempo pré-histórico.
porque eles atuavam nesse espaço geográfico, construindo caminhos, caçando, pescando. Mas como é que eles expressavam esse conhecimento deles em relação ao espaço? Como é que eles colocavam esse conhecimento no espaço geográfico? Através da pintura rupestre e através da oralidade. Então você olha para essa imagem e você vai ver o quê? Descrições desse espaço geográfico, o que eles faziam, como eles caçavam, coletavam. E isso vocês veem aí na cidade de Coronel João Sá, a gente tem na Pedra da Igreja as pinturas rupestres. Isso mostra que povos nativos estiveram nessa região interferindo nesse espaço geográfico. Dando continuidade, a gente vai ver a história da geografia, ela pode ser dividida em 3 períodos, para facilitar essa compreensão. Então, o primeiro período é período clássico. É o período onde a gente vai ver nessa aula de hoje. O segundo período é o período moderno e o terceiro período é o período atual. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai se deter hoje no período clássico. E o que é esse período clássico? É o pensamento dos gregos em relação ao desenvolvimento dessa geografia. É o pensamento grego na antiguidade. Então, a gente vai analisar agora alguns filósofos da antiguidade clássica. E aí eu trago o primeiro, que é Anaximandro. Anaximandro trabalhava numa perspectiva de privilegiar a medição do espaço e a discussão da forma da Terra. Ele foi o primeiro a dizer que a superfície da Terra ela era curva. Já o outro filósofo, Heródoto, ele preocupava-se com a descrição dos lugares. E como é que ele chegou a essas descrições dos lugares? Ele pegava o relato de viajantes e a partir desses relatos ele descrevia as paisagens, a vegetação, o clima, o rio das regiões que eram conhecidas na época. Outro filósofo, Eratóstenes, ele estabeleceu o raio do nosso planeta, a distância entre o Sol e a Terra e o círculo máximo da Terra. Outro filósofo, Hiparco, considerado o rei da cartografia, criou um sistema de localização por meio de cálculos de latitude e longitude. E outro filósofo também da antiguidade clássica, Ptolomeu, produziu a obra Geografia, um guia cartográfico e descritivo de várias regiões conhecidas, que os europeus na época pegaram esses conhecimentos por muitos anos para conhecer regiões e conquistar território. Então, pessoal, eu falei de 5 aqui filósofos, mas tem outros, Tales, Aristóteles, que também trouxeram contribuições para o pensamento geográfico. E aqui a gente vê um pouquinho desses filósofos da antiguidade clássica, como eles trabalhavam o que era denominado na época um pensamento geográfico. E aí a gente vai ver o seguinte no período clássico, que o pensamento geográfico sobre a geografia, ele é um conhecimento geográfico disperso. Como assim, professor, disperso? Se você olhar Anaximandro, Heródoto, Eratóstenes, Hiparco, Ptolomeu, cada um trabalhava em uma perspectiva diferente. Um com cálculo da terra, medição da terra, outro com a descrição dos lugares, outro com a cartografia. E assim, esse conhecimento ele não tinha essa unicidade, era um conhecimento geográfico disperso. Ah, professor, então esse conhecimento no período clássico ele não serviu? Serviu sim, pessoal. Serviu tanto que ajudou na ascensão política e econômica dos romanos. Esses romanos que conquistaram territórios utilizaram muito desse pensamento grego para conquistar territórios. Mas não podemos dizer que nesse período havia um conhecimento sistematizado. Por quê? Nesse período era impossível falar da geografia como conhecimento sistematizado. Era impossível falar da geografia como conhecimento solidificado, como a gente tem nos dias atuais. Certo? Por que isso? Porque
esse conhecimento da geografia, ele ficava muito restrito a relatos de viagens, compêndio de curiosidades de lugares exóticos. Então era um conhecimento muito mais superficial, um conhecimento muito mais disperso. Mas isso não quer dizer que ele não teve utilidade. Teve sim, porque foi também através desse conhecimento que muitos instrumentos de navegação foi desenvolvido nessa época. Mas para fechar esse pensamento clássico, a geografia nesse período era uma geografia descritiva. Era uma geografia muito de descrever lugares, viagens, mas criar mapas que ajudavam também a ascensão, por exemplo, dos romanos, mas essa geografia ela fica restrita à geografia descritiva. Saindo desse período clássico, do período grego, surge então a Idade Média. Na Idade Média, que é agora, vamos ter o declínio do Império Romano e surge aí o período feudal, o pensamento geográfico e filosófico, ele fica suprimido pelo pensamento religioso. O pensamento religioso passou a intervir nesse conhecimento filosófico e geográfico. Para vocês terem uma ideia e um exemplo, os gregos eles trabalhavam com a ideia da esfericidade do nosso planeta. Eles trabalhavam com a ideia que a Terra era uma circunferência, por mais que ela fosse curva. O pensamento religioso abandonou essa ideia da esfericidade do nosso planeta e colocou que a Terra era plana, circundada de água. Então, naquele período da Idade Média, a igreja, como tinha muito poder, o conhecimento era determinado pelo pensamento religioso. Ou seja, estava na Bíblia, no livro sagrado, era conhecimento. Não estava no livro sagrado, eles não consideravam conhecimento. E muitas pessoas nesse período que ia de encontro ao pensamento religioso foram queimadas vivas, foram perseguidas pela igreja. Só que na Idade Média esse pensamento geográfico ele não ficou totalmente nulo. Por quê? Os árabes desenvolveram através do pensamento grego trabalhos geográficos. Então, nesse período da Idade Média, esses árabes se destacaram. Um deles foi Al-Idrisi. Ele criou a classificação dos climas. E nessa classificação, ele mapeou regiões quentes que eram habitáveis. Então, foram pensamentos na Idade Média que os árabes desenvolveram para que esse pensamento geográfico continuasse a se desenvolver. Então, pessoal, na aula de hoje a gente fica com essa breve discussão. Leiam os textos que eu vou disponibilizar, assistam a aula, um abraço e fiquem em paz.